Bom, a gente escolheu a temática de ondas um e ondas 2 e a gente vai apresentar um pouco para vocês. A ordem de apresentação tá a mesma da capa aqui, ó. Equipe. A Alana vai começar, depois vai o Thailson, depois Jéssica e o Leonardo. E nisso a gente vai dividir ondas um entre Alana e Thailson e ondas 2 entre Jéssica e eu, Leonardo. A onda é uma perturbação que se propaga através do espaço, desde o ponto que é produzida, transportando energia, momento linear, mas ela não transporta matéria, ela transporta energia. Pode ser energia cinética e potencial. Elas podem ou não necessitar de um meio material para se produzir, e elas podem também se diversificar nas naturezas sólido, líquido ou gasoso. Uma onda longitudinal é uma onda onde os elementos do meio oscilam na mesma direção que a propagação da onda. Já a transversal, cada elemento do meio oscila perpendicular à direção da propagação da onda. Então, nessa imagem aqui, nós vemos uma mola, dando um exemplo de propagação de onda longitudinal. Ou seja, pode observar que a propagação e a onda está indo na mesma direção. Já a onda transversal, eles estão em direções opostas, certo? E também, tanto a onda transversal quanto a longitudinal, elas são chamadas de onda progressiva. O meio de propagação depende se a onda é mecânica ou eletromagnética. Então, depende do material que é utilizado, porque a onda mecânica ela é dependente de um meio material para se propagar. No entanto, a eletromagnética não necessariamente. Ela pode ou não se propagar com meio material. Por exemplo, a onda mecânica, ela pode ser utilizada como exemplo o som, um material, um carro de som se propagando em várias direções, certo? Já a onda eletromagnética, a gente pode utilizar um exemplo dela sem material, que é a luz solar, né? Como também tem o exemplo o raio-x, e também tem o exemplo de uma TV emitindo a imagem, né? Então, ela não necessita de um meio material para se propagar. Já a onda mecânica, ela necessita de um meio para se propagar. Então, vamos falar sobre ondas transversais, né? Que o deslocamento dos elementos são sempre perpendicular à direção de propagação da onda. Um exemplo que é uma onda transversal e mecânica é a corda. Né? Se a gente for utilizar um exemplo de duas pessoas segurando nas extremidades de uma corda, fazendo movimento de cima para baixo, vai causar um pulso, e esse pulso ele vai provocar ondas senoidais, uma perturbação que vai se propagar para a pessoa seguinte que está segurando na outra extremidade, né? Então, se a gente for fazer o cálculo das ondas de uma corda, a velocidade V de propagação de um pulso se propaga numa corda esticada, ela vai depender da intensidade da força que traciona a densidade linear, certo? Conforme essa fórmula, o exemplo aqui de Taylor, né? E a densidade linear é em relação à massa e o comprimento, né? Então, se a gente for realizar uma aplicação aqui, por exemplo, nessa questão aqui, tem-se uma corda de massa de 400 gramas, de comprimento 5 metros, traciona 288. Então, para determinar a velocidade de propagação, é necessário primeiro calcular a densidade linear. Então, nessa aplicação aqui, faz primeiro o cálculo da densidade linear na aplicação da fórmula, e em seguida faz-se a aplicação da fórmula de Taylor, para poder ter o resultado da velocidade da onda.
Olá, né, professor Edson. Então, né, a Alana, né, ela falou aí anteriormente, né, sobre as ondas transversais, né? Ela falou sobre a velocidade da onda, né, em uma corda esticada. E ela também falou sobre a energia, né, e a potência de uma corda progressiva em uma corda. E eu agora, né, eu irei falar sobre a equação da onda, né? Então, a equação da onda ela é o seguinte: quando uma onda, né, ela passa por um elemento, né, de uma corda esticada, né? Esse elemento, né, ele se move de maneira perpendicular, né, até a direção, né, de propagação da onda, né? E através da aplicação, né, da segunda lei de Newton, né, que tem aí a fórmula, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, a esse movimento, né, a aplicação da segunda lei de Newton a esse movimento, né, o movimento do elemento, a gente pode obter, né, uma equação diferencial geral, que a gente chama justamente de equação de onda, né? E essa equação de onda, né, é ela que governa a propagação de ondas de qualquer tipo. Essa figura aí que vocês estão vendo, que eu chamei de figura 1, né, ela mostra, né, como posso dizer, um instantâneo, né, de um elemento de corda de massa dm, né, e de comprimento linear, né? E quando uma onda, né, essa imagem ela mostra quando uma onda ela se propaga em uma corda de massa específica de dimensão linear, né, que ela está esticada ao longo de um eixo x horizontal, né? Só que vamos supor que a amplitude da onda, essa amplitude ela é tão pequena, né, que o elemento ele sofre apenas uma leve inclinação, né, em relação ao eixo x, como eu falei, né, quando a onda ela passa por ele. E a força, né, que a gente chama de força 2, né, que age sobre a extremidade direita do elemento, né, ela possui um módulo, né, igual a tensão tau, né, que a gente chama de tau, na corda, né, e aponta ligeiramente para cima. Já a força 1, né, que age sobre a extremidade da esquerda, né, porque a força 2 ela age sobre a extremidade da direita e a força 1 ela age sobre a extremidade esquerda do elemento, né? E essa força, ela também possui módulo igual à tensão tal. Só que o que é que acontece? Né? Ela aponta ligeiramente para baixo, né? Enquanto a força 2 ela aponta ligeiramente para cima. Né? E devido, né, à curvatura do elemento, a resultante das forças ela é completamente diferente de zero. Né? E ela produz no elemento uma aceleração, né, que a gente chama de AY para cima, né? E a aplicação a aplicação da segunda lei de Newton a componentes y, né, da força resultante y, né, que é igual a MAY, ela nos dá justamente essa fórmula aí, né? Que a gente tem a força 2y menos a força 1y e temos dm, né, a y.
né? Que dm, ela na verdade é a massa, o a, como eu já falei, ela é a aceleração, e o f, né, é a força, tá? Então, essa é a equação da onda, tá? Então, né, eu agora vou explicar a interferência de onda, né? A interferência de onda é o seguinte: imagine que eu tenho duas ondas, né? E essas duas ondas elas se propagam, né, em sentidos opostos, em uma corda, evidentemente, né? E em algum momento essas ondas elas vão se encontrar, né? E esse fenômeno de encontro, né, nós chamamos eles de interferência de onda. Tá? Então, isso é a interferência de onda. Né? Só que a interferência de onda ela tem dois casos extremos, né, que a gente chama de interferência construtiva e interferência destrutiva. Tá? Então, pessoal, agora imagine um caso, como eu já falei, extremo, né? Onde eu, né, tenho duas cordas, né? Aliás, duas ondas, né? Exatamente iguais. E essas duas ondas, né, elas estão indo em sentidos opostos, né? Com a mesma, e elas têm que ser com a mesma amplitude, tudo igual e na mesma fase. E na hora que elas se encontram, né, elas vão se somar, né, e depois continuar, né? E se elas se somam, né, é porque elas têm a mesma fase. E a gente chama isso justamente de interferência construtiva, tá? E ao contrário, né? Se elas tiverem uma fase contrária, como na hora em que elas se encontrarem, né, eu vou ter uma interferência, né, em que elas se anulam completamente, tá? Por quê? Porque uma vai compensar a outra, tá? Então eu tenho uma interferência destrutiva, sabe? Então essa é a diferença essa é a diferença entre ambas as interferências, tá? Olá, meu nome é Jéssica e eu vou estar dando continuidade ao conteúdo que meus colegas já vinham ministrando e trabalhando sobre ondas. Eu vou fazer a abordagem agora de ondas, parte 2. Vou falar sobre a velocidade do som, sobre as ondas sonoras progressivas. Antes de falar sobre a velocidade do som, eu vou falar sobre ondas. Então, para a gente saber sobre as ondas, a gente precisa saber qual a natureza das ondas. Se são mecânicas, se são eletromagnéticas, qual os tipos de ondas que se refere, se são transversais, longitudinais ou mistas. Então, quando eu falo em som, para a gente passar a entender sobre a velocidade do som, eu vou trazer aqui um pouco sobre o som. O som, ele é uma onda mecânica. Então, o som é uma onda de natureza mecânica, do tipo longitudinal. Então, para representar, tornar mais fácil assim a visualização, trago aqui um GIF que retrata um tubo. Esse tubo, eu tenho um líquido presente nesse tubo, e esse tubo ele está sofrendo o quê? Uma perturbação. Então, essas moléculas, essas partículas que estão dentro desse tubo, está provocando uma movimentação, né? Uma ondulação progressiva do lado esquerdo até o lado direito. Então, isso aí está retratando a onda. Então, está retratando o quê? É o movimento do som, essa onda mecânica e longitudinal. Trago aqui outro exemplo, e esse exemplo é de bem fácil percepção e tudo. Ele trata de um experimento chamado chamas de Rubens. Eu tenho aqui um gás conectado a um tubo metálico. Esse tubo metálico ele foi todo perfurado, então esse tubo metálico ele é cheio de perfurações. Está conectado também a uma membrana vibratória
no final do tubo, ele tem uma membrana vibratória, está conectada a um alto-falante. Esse alto-falante está conectado, ligado ao que? Um gerador de frequência. Então, normalmente, se eu ligar esse gás, se eu acender um fósforo e tudo, vai gerar o quê? Chamas. E essas chamas, dentro desse tubo metálico, tendem o quê? A sair por todos os orifícios que estão nesse tubo metálico. Então, todos os furinhos que foram feitos no tubo metálico é para sair chamas. Mas o que é que vai ocorrer? Decorrente dessa membrana vibratória que está no tubo, ao ligar esse gerador de frequência, então, vou ligar esse gerador de frequência, vai o quê? Provocar nesse alto-falante, esse alto-falante, que vai gerar um som. Esse som vai gerar o quê? Uma perturbação dentro desse tubo. Então, já vai ocorrer oscilações. Então, vai gerar o quê? Uma onda sonora. E essa onda sonora, ela vai fazer com que o quê? Esse fogo, essas chamas que estavam saindo por todos os furinhos, não vai passar a sair por todos os furinhos. Vai ter regiões que vai sair a chama e outras regiões que não vai ter chamas. Então, por que isso ocorre? Porque vai ter regiões que vai ocorrer a concentração dessas moléculas, vai ocorrer uma maior compressão. Já em outra região, vai ocorrer a rarefação, a diminuição dessas moléculas, por conta do quê? Da velocidade dessa onda sonora que está passando por esse tubo metálico. Então, é bem fácil compreender. E ao desligar esse gerador de frequência, vai voltar novamente o quê? A todas as chamas sair por esse tubo. Então, é bem fácil, perspectiva, a gente ver o que ocorre, essa perturbação, quando eu ligo esse gerador de frequência. Essas ondas sonoras provocam. Então, agora eu vou falar sobre a velocidade do som. Então, de que trata a velocidade do som? A gente já sabe que são ondas que se caracterizam por o transporte de energia. São ondas que transportam energia, que está associado o quê? A uma oscilação da matéria. Então, a energia ela vai se propagando através do quê? Da interação de elementos, de volumes. Então, cada material ele vai ter suas características. Ele vai ter um arranjo específico da matéria. E a interação desses elementos, desses volumes, se dá de uma maneira o quê? Peculiar para cada material. Então, a onda sonora ela vai se propagar com velocidade diferente. Diferente o quê? Para cada meio. Cada meio vai provocar uma velocidade diferente. Eu tenho aqui a fórmula da velocidade para uma onda sonora mecânica, que eu vou ter aqui que a velocidade é igual que a raiz da propriedade elástica sobre a propriedades inerciais. Quando eu falo de propriedades elásticas, eu estou me referindo que a propriedade daquele objeto, daquela partícula, se vai ser o quê? De metal, de borracha, vamos dizer que seja de metal. O metal é um material que é mais rígido. Então, as ondas, o som, ele vai se propagar mais rápido. A velocidade vai ser alta. Agora, já pensando na borracha ela é o quê? Mais flexível. Ela é mais elástica. Então, quando eu falo na borracha, as ondas sonoras vai se propagar de maneira devagar. A velocidade vai ser bem menor. E as propriedades inerciais, na verdade. As propriedades inerciais. As propriedades inerciais vai se referir à questão da densidade. Se eu tenho um ambiente mais denso, eu vou ter uma menor velocidade. Eu vou ter o som ele vai se propagar mais devagar. Se eu tenho um ambiente menos denso, eu vou ter uma maior velocidade. Eu vou ter uma propagação mais rápida do som, tendo como exemplo o ar. A gente está ali numa montanha e tudo. Lá é uma região menos densa. Eu vou ter a propagação do som mais rápida.
Então, trago aqui a formulazinha da velocidade do som. A velocidade do som, ela é igual que a raiz do B. Que é esse B, Jéssica? Ele é um módulo da elasticidade sobre P, que P é a densidade. A velocidade do som ela é calculada em metros por segundo. Já o B, o módulo da elasticidade, é em newtons por metros quadrados e a densidade é quilogramas por metros cúbicos. Como eu falei atrás, que as ondas sonoras elas se propagam com velocidades diferentes, decorrente o quê? Do meio de propagação, então cada meio vai ter uma velocidade. Trago aqui uma tabelinha com o meio de propagação e com a velocidade do som. Tenho aqui o vidro a 20 graus Celsius. O vidro a 20 graus Celsius, a velocidade do som vai ser de 5.130 metros por segundo. O alumínio a 20 graus Celsius, 5.100 metros por segundo. A glicerina a 25 graus Celsius, 1.904 metros por segundo. A água do mar a 25 graus Celsius vai corresponder o que? A 1.533 metros por segundo. A água a 25 graus Celsius a 1.493 metros por segundo. O mercúrio a 25 graus Celsius vai corresponder a 1.450 metros por segundo. O hidrogênio a 0 graus Celsius, 1.286 metros por segundo. O hélio a 0 graus Celsius, 972 metros por segundo. O ar a 20 graus Celsius, 343 metros por segundo. O ar a 0 graus Celsius, 330 metros por segundo. Então, como vocês podem ver, a onda sonora a velocidade ela vai mudar, vai ser diferente para cada meio. Vamos agora falar sobre ondas progressivas. Então, as ondas progressivas, elas são aquelas em que a configuração da onda se move. Então, observamos o quê? Que há uma propagação de pulsos, que nelas há transporte o quê? De energia em momento linear, de um extremo de um ponto ao outro do ponto. Então, tem aqui duas funções que é utilizado para calcular as ondas progressivas, que é a função y de x e t, que são duas funções que só mudam o quê? O módulo. Só vai mudar o quê? O sinal. Só vai mudar o sinal. Nessa primeira eu tenho um sinal negativo, nessa segunda positivo, decorrente o quê? Do sentido de propagação. O sentido mudou, eu vou ter o quê? Uma mudança no sinal. O x vai se referir à direção de propagação, o v à velocidade, o t ao tempo. Então, com essas duas funções, observando que é só uma, mas o que está mudando é o sentido, né, da propagação, eu vou ter como solucionar e resolver as questõezinhas sobre ondas progressivas. Agora vamos falar sobre ondas sonoras progressivas. Que eu falei sobre ondas progressivas para que a gente tenha um entendimento do que se fala, né, acerca de ondas progressivas. Já nas ondas sonoras progressivas, eu vou ter esse exemplo que eu trouxe aqui é bastante perceptível a gente visualizar o que está ocorrendo. Nessa primeira imagem, a gente vê o que? Uma gota d'água e vê várias ondulações na superfície, né, da água, né? Já nessa outra, nesse GIF que eu trouxe, a gente vê a gotinha, né, caindo. Quando a gotinha cai, é fácil a gente observar que há uma onda, né, progressiva, provocando que uma ondulação à superfície, criando que pequenas sequências, vai criar fitistas, vales nesse líquido, que se desloca ao longo da superfície dos líquidos, formando que uma onda progressiva harmônica, periódica, que vai ter uma direção, vai seguir uma direção e vai também ocorrer com uma certa velocidade. Trago aqui outro exemplo de ondas sonoras progressivas. Aqui eu já vou ter o que é um tubo. Nesse tubo vou estar
eu vou ter dentro dele ar desse tubo. E o que a gente vai observar nesse tubo? E vai ter regiões que vai ocorrer compressões e outras regiões que vai ocorrer expansão. Então, nessas regiões de compressão, eu vou ter o quê? Mais moléculas, e por conta da velocidade sonora, ela vai estar comprimindo. E nessas que eu vou ter expansões, eu vou ter menos moléculas, por conta da velocidade, e as moléculas vão estar o quê? Dispersas. Então, a passagem da onda, ela faz com que o elemento ele oscile da esquerda para a direita. Então, esse é o sentido do movimento da passagem da onda. Está até sinalizado por a setinha aí, próxima à velocidade. E eu tenho também o ΔX, e o ΔX ele vai oscilar também da esquerda para a direita, em um movimento harmônico, simples, em torno da posição de equilíbrio. E o S remete ao elemento de fluido em oscilação. Ondas sonoras progressivas. Vamos dar continuidade com outro exemplinho. Trouxe bastante exemplos para ficar mais fácil a compreensão, porque até mesmo observar as características. Nesse outro exemplo, essa letragem que nota bem as características, a figura traz essas características fundamentais da função dessas ondas sonoras progressivas. Eu tenho a presença de cristas, né, as cristas são esses altos. Tenho também o vale, são esses baixos. Então, a altura da crista ou a profundidade do vale, ela vai se chamar de amplitude. Como também a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales, ele vai ser chamado de comprimento de onda. Está até mesmo caracterizado por esse símbolo, o lambda. Já nessa B, eu tenho uma função da onda ao longo do tempo. Então, o intervalo entre duas cristas, ou intervalo entre dois vales, ele vai ser o período da onda, como também o número de cristas que passam num determinado ponto, numa unidade de tempo, vai ser a frequência dessa onda. Então, é possível a gente avaliar, através dessas funções, os deslocamentos e a variação também decorrente da pressão. Então, aqui é uma formulazinha que a gente vai utilizar quando for resolver exercícios sobre ondas sonoras progressivas. Aqui eu vou ter o ΔP em relação a x e t vai ser igual ao ΔPm, que vai se referir o que é a amplitude da pressão. Então, o ΔPm é a amplitude da pressão, o ΔP é a variação da pressão. E temos também o termo oscilatório, que é o seno, vezes Kx menos ômega t. Então, ΔPm, a amplitude da pressão, vai ser igual ao quê? A V, P e ômega vezes o Sm. Então, temos aqui uma função da variação da pressão, a gente, quando for resolver as questãozinhas, utilizar. Tem várias questões que a gente tem que identificar o termo da equação e tudo, e só identificando, utilizando essa função na resolução e utilizando a equação genérica dada na questão, a gente já consegue identificar os termos e resolver também. Tem outras questões que a gente vai ser possível só resolver através de derivada. Temos também aqui a função do deslocamento. Quando eu falo de deslocamento, vai ser o S em função do quê? Do X e do T, que vai ser igual ao Sm, que é a amplitude do deslocamento, vezes o cosseno de Kx menos ômega t. E vai ser o termo oscilatório. Então, como eu falei, a gente
quando for solucionar, resolver as questãozinhas, utilizar essas funções, tanto a função da variação de pressão quanto a função do deslocamento. Em algumas questões, é possível só identificando os termos, colocando uma equação abaixo da função aqui, vai ser possível a gente resolver. Agora, tem também aquelas questõezinhas que requer mais, que é mais complicadazinhas, que vai precisar o que? Resolver através de uma derivada. Trago aqui a questão 12. Nessa questão 12, eu tenho dizendo assim: a pressão de uma onda sonora progressiva é dada pela equação. Então, eu tenho a equação dada na questão, ΔP, que vai ser igual a 1,50 Pascal, vezes o quê? O seno de π, aí entre parênteses eu tenho 0,900 metros, negativo, né? X menos 315 segundos, também elevado a menos 1, é negativo também, vezes o tempo. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa questãozinha? Até fiz ele em vermelho. Fiz a equação da onda genérica em vermelho, para que a gente, assim, possa comparar, identificar o termo a termo da equação. A gente vai passar a identificar a amplitude. Qual a amplitude? 1,50, né, Pascoal? Aí o seno, repete, o K. Qual é o K? O X. O ômega, que é o 315. Aí o que essa questãozinha está pedindo? Determine a amplitude. A letra A. O que quer saber? Amplitude. Então, a amplitude a gente já tem, né? A amplitude é igual a 1,5 Pascal. Isso aí já foi dado, já foi conseguido extrair dessa equação. Então, a letrinha A já está solucionada. A letra B, o que ele quer? A frequência. Então, como é que a gente vai fazer com a frequência? O que mais a gente pode extrair? Então, o ômega, para a gente calcular o ômega, vocês estão vendo que o π ele vai estar multiplicando com o 0,9, como ele vai estar multiplicando também com 315. Então, o ômega logo vai ser 315 π por segundo. O K, constante lá, vai ser 0,9 vezes π, porque está multiplicando π por metro. Então, a letra B está pedindo a frequência. Para a gente calcular a frequência, vamos utilizar a fórmula frequência é igual ao ômega sobre 2π. Que vai ser igual ao quê? A 315 π sobre 2π. Que vai ser igual a 157,5 Hz. Então, já chegamos à nossa resposta da letra B, da frequência. Perfeitamente. Na letra C, ele vai querer saber o quê? O comprimento de onda, que é representado pelo símbolo do lambda. Então, para a gente descobrir o comprimento de onda, o comprimento de onda vai ser o quê? 2π sobre K, que vai ser igual a 2π sobre 0,9π, que é igual a 2,22 metros. A velocidade da onda. A velocidade ela vai ser igual ao que? A ômega sobre K. Que vai ser igual ao que? A 315π sobre 0,9π, e logo vai dar 350 metros por segundo. Então, aqui essa questãozinha, ela é cheia de cálculos básicos. A gente faz, é possível o quê? Primeiramente, identificando termo a termo. Interferência de onda. Bom, a interferência é o encontro que as ondas têm uma sobre a outra. Tipo, quando duas ondas se encontram, essa onda resultante ela pode ser construtiva ou destrutiva. Isso vai depender de como elas vão se encontrar. Se as duas cristas se encontram, é uma construtiva. Se os dois vales se encontram, também é construtiva. Mas quando uma crista e um vale se encontram, então
é uma onda destrutiva. Já que o seu resultado, ela no caso, ela vai resultar em uma onda menor, digamos assim. Como vocês podem ver ali na onda 1, a gente tem o A e o menos A, onde a onda resultante vai ser nula, já que praticamente elas vão se anular se vocês forem pegar ali. Já na onda construtiva, vão ser dois vales ou duas cristas que se encontram, interceptam uma com a outra, fazendo assim elas se somarem e ficando maior. E trazendo para uma forma agora tridimensional, fica dessa forma. Bom, aqui na figura, a onda da esquerda tem cristas representada por linhas contínuas pretas e vales por linhas tracejadas vermelhas. E a onda da direita tem cristas representadas por linhas contínuas verdes e vales por linhas tracejadas azuis. Então, o que é que a gente consegue tirar disso? Bom, os círculos preenchidos representam pontos de interferência construtiva, ou seja, onde a amplitude de onda vai ser somada. E os círculos brancos representam pontos de interferência destrutiva, ou seja, onde a amplitude vai ser subtraída. Ou seja, dependendo do ponto que você for pegar no encontro dessas ondas, você vai ter fases construtivas ou negativas. Um veículo que usa ondas sonoras como objeto de observação é o submarino, já que ele emite um pulso de raio sonoro que bate no objeto e reflete de volta. No caso assim, ele consegue identificar onde tem alguns determinados objetos. E como explicado anteriormente, a gente tem cristas e vales nas ondas sonoras. Então, nisso, em alguns lugares, esses raios eles vão se anular, que no caso são nas ondas destrutivas. Eu peguei um experimento aqui que tem um canal no YouTube e gostaria de mostrar para vocês. O experimento, ele pega duas caixinhas de som, coloca para cada som sair um determinado lado do fone de ouvido, ou seja, um do lado direito e um do lado esquerdo, e vira uma caixinha de frente para outra. Isso tudo sai no mesmo som de ambas as caixinhas. Em alguns pontos, a gente consegue perceber a intensidade do som, em alguns pontos, a gente percebe que elas meio que se anulam. Quando essas ondas se somam ou se subtraem, elas emitem um nível de intensidade para ser ouvida. E o que seria esse nível de intensidade? Bom, a intensidade sonora é relacionada à quantidade de energia da onda sonora que atinge uma determinada área. Tipo, a definição em fórmula é I igual a P dividido por A, onde I é a intensidade, P é a potência e A é a área. E no nosso ouvido, a gente tem um limiar de audibilidade, ou seja, que é a partir de uma determinada frequência a gente consegue ouvir. Como tem algumas frequências que a gente não consegue ouvir, que é aquelas que os cachorros também conseguem ouvir. É tipo isso. A gente tem esse limiar de audibilidade. Também com isso a gente tem um limiar de dor, que é quando vai ter uma frequência ali que o ouvido vai começar a doer. O valor desse limiar de audibilidade é de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado, que a gente vai usar em uma fórmula para definição de intensidade. A fórmula de definição de intensidade é beta é igual a 10 vezes o log de I, que vai ser a intensidade percebida de uma fonte, dividido por I0, que é a intensidade de referência, ou seja, que é a que a gente capta. A unidade de intensidade que vai ser dada como resultado vai ser em decibéis, em homenagem a Graham Bell, também inventor do telefone. E nisso a gente chega ao efeito Doppler. O que seria o efeito Doppler?
Vamos observar a imagem, onde a gente tem aqui uma ambulância em movimento. Como a ambulância está se deslocando, a gente percebe que suas ondas elas formam comprimentos diferentes. E sabemos que quanto menor o comprimento da onda, a frequência é maior. E quanto maior o comprimento, a frequência é menor. Portanto, quando a ambulância está se aproximando do observador, o que o observador vai ouvir é uma frequência mais alta, um som com uma frequência maior. Já o observador, na qual a ambulância está se afastando, ele vai ouvir uma frequência menor, já que o comprimento da onda é maior. É por isso que quando a ambulância passa por você, você escuta um som mais grave e um mais agudo. Mas se essa ambulância estiver parada e você estiver parada do lado dela, o som que ela vai produzir é igual, tipo, vai ser o mesmo som. Só que quando ela está andando, ela emite frequências diferentes por conta desses comprimentos de ondas. E a equação geral para determinar a frequência percebida pelo observador durante o efeito Doppler, a frequência observada é igual à frequência real da fonte, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade do som. E a partir disso dependerá como se está situada as informações, podendo assim o observador estar parado, como também se a fonte estará parada ou não. Portanto, em cada caso que for observado, a gente tem que ficar de olho nessas informações ali, nessa questão do mais ou do menos, ser observada e colocada em prática nessa fórmula. No total, o nosso trabalho é esse. Espero que o professor tenha gostado das apresentações aí, porque tipo, como o tempo é muito curto, teve que cortar muita coisa e foi bem difícil também de meio que entender algumas coisas, mas acho que no geral é isso e obrigado.